a Terra vai ser geóide. Por que ela vai ser geóide? Esse nome é meio estranho. Normalmente, oide, toda palavra que termina com oide quer dizer formato de. Né? E geo quer dizer terra. Então, poxa, então o nome do formato da Terra é formato de terra? Pois é geóide. Tá? Por que eu não falo que ela é uma elipse ou que ela é uma esfera perfeita? Porque ela vai ter essas deformidades que vocês estão vendo aí. Ó, tá vendo? Está escrito ali, superfície real da Terra, incluindo montanhas, mares, fundos oceânicos. Então está ali aparecendo. Então se a gente for levar mesmo da forma correta que ela não vai ser lisinha assim. Tá? Aí você pode me perguntar, mas professor, então por que a gente representa ela tão lisinha assim? Porque fica mais fácil para o pessoal da matemática aí, ó, fazer os cálculos, tá? Sem ter todos aqueles acidentes, né? Já pensou se eu tivesse que calcular a distância, tal, com todos esses acidentes? Então, é uma forma de você melhorar os mapas, é uma forma de você melhorar o globo que está aqui. Esse é o formato que a gente está acostumado a ver. Quer dizer que isso aqui está errado? Não, isso aqui não está errado. Mas você tem que entender que isso é uma forma que foi simplificada para facilitar os cálculos, para facilitar as observações que a gente faz em relação ao nosso planeta. Então tem outra aí, representação do nosso planeta aí, para vocês terem ideia. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem algumas informações, né, que às vezes fala assim, e o planeta Terra deveria se chamar planeta Água, porque ele tem 70% de água. Não é verdade, tá bom? O planeta ele vai ter 70% da superfície com água. Mas vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Então, ó, na superfície, ó, tá vendo aqui, ó, o que eu estou vendo por cima aqui é a superfície, certo? Então aqui a água está na superfície e eu tenho uma porção de terra aqui que está representando aqui os mapas, né? Enfim, então a superfície vai ter 70% de água. Eu fiz um planeta Terra, tá bom? Tem um planetinha aqui, ó, que bonitinho meu planetinho. Vou até sair de perto do globo aqui. Tem um planetinha aqui, vou colocar no branco aqui, aí... Tá vendo? Olha o planetinha aqui, olha que bonitinho meu planetinha. Ah, professor, mas eu não sei fazer mapa. Tudo bem, eu também não sei, ó. Eu fiz com a massinha, tá bom? Ah, mas você está falando de centro da Terra, né? Então, vamos ver o que tem no centro da Terra? Espera aí que eu vou pegar uma ferramenta aqui. Vamos ver. Já estão falando ali sobre... Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Por quê? Porque isso aqui deveria ficar secando, e eu fiz hoje, tá? Então, certo, se você for fazer, que eu vou ensinar como é que faz... Basta você ter massinha de modelar, eu já deixei a massinha aqui do lado, aí você deve, se você for fazer, você deve deixar pelo menos uma semana antes de cortar, tá bom? Vamos ver se funciona aqui. Teve um improviso aí hoje. Mas a vida é assim. Vamos cortar o bolo. Vamos ver o que tem no centro da minha terra. Não ficou muito centro não, né? Mas olha só. Eu vou ter coisas diferentes. aqui. Né? Então, olha só, eu vou ter diferentes camadas, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse globo aqui. Eu tinha uns papeizinhos aqui também representando o polo, né? Polo Norte, Polo Sul, mas eles caíram pelo caminho aí. É que a Terra gira aí, sabe como é que é, né? Vão ver que as camadas, elas caíram um pouquinho porque não estava seco. Tá, mas quando você deixar sequinho, aí vai ficar redondinho, bonitinho. Já eu vou ensinar. O amarelinho aqui está representando o núcleo da Serra. Da Terra. Na verdade, ele vai ser formado por duas camadas, esse núcleo, tá? Ele vai ter um núcleo mais interno, que vai ser sólido, e ele vai ter um núcleo mais externo, que vai ser líquido. Será que alguém sabe como é que é o núcleo da Terra? Será que dá para cavar até lá? Pode ir colocando aí, o que vocês acham? Será que dá para cavar até lá? Né? Mas eu vou falar para vocês como é que acontece. Quem já teve alguém lá em casa, né, que estivesse esperando o bebê, o que acontece? Tem um examezinho que faz que chama ultrassom, não tem? Que vai lá no médico, né? Aí o que o médico faz lá? Ele coloca um aparelhinho que joga onda de som para dentro da barriga e quando essa onda sonora volta, ela forma uma imagem no monitor. Sabe como é que dá para fazer um ultrassom da Terra? Quando acontece terremoto. Você deixa um monte de sensor espalhado pelo planeta inteiro. Aí quando acontece terremoto, ele vai gerar imagens também. E é assim que a ciência consegue dizer para você que tem uma parte mais líquida, que tem uma parte mais sólida, tá bom? Então não é achismo. É lógico que conforme a tecnologia vai avançando, as formas de medir isso vai melhorando. Né? Inclusive quem estuda isso tem um nome, tá? Tem um profissional que estuda isso que chama geólogo.
tá? E é a geologia que estuda isso. Tá? E aí o pessoal que gosta de geologia pode fazer um curso na Universidade de Geologia e também tem o curso de Geografia, que a Geografia Física também trabalha com isso. Tá bom? Eu vou começar a fazer o planeta aqui para vocês entenderem. Tá? Então primeiro ó, eu vou pegar aqui, porque senão você não vai... Eu vou fazer uma escala menor porque eu tenho pouca massinha, tá bom? Ó, bem. Vou fazer uma bolinha. Então nós precisamos de massinha de modelar, Isso. de cores diversas. Isso. E mão. E mão. Mas dá para se virar de outro jeito também, né? Ó, então tá aqui. Primeiro, o núcleo da Terra, perdão, o núcleo da Terra. Tá feito o núcleo da Terra, tá bom? Agora, a segunda camada eu fiz de rosinha, então vou fazer de rosinha também. Aí eu pego um tamanho maior, tá bom? Vou pegar um tamanho maior aqui. Até não é Por que eu estou fazendo isso agora, professora? Para você poder entender, olha só, o porquê do nome. Olha só que interessante. Eu vou fazer bolinha de novo. Fazer bolinha. E aí eu vou espremer a bolinha. Ó, espremer a bolinha. Tá vendo? Ficou achatado. Olha isso, vou espremer bastante. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Esse aqui é o núcleo. E essa outra camada vai cobrir o núcleo. Sabe por quê? Porque ela é o manto. O manto não cobre? Aí, ó, o manto está cobrindo. Então, ó, a segunda camada aí do núcleo para cima é o manto, ó. Cobriu. Olha, que legal, aí eu essa vou mão na massa. Eu já estou querendo botar a mão na massa. Enrolando, que eu ganho para enrolar. Comigo é assim. Então, vamos lá, ó. Aí já está aqui, ó. Fiz a segunda parte. Aí depois do manto, eu fiz de azul, né? Só que eu acho que meu azul não vai dar muito, eu vou fazer de verde, tá? Depois, aí eu vou inverter agora, tá bom? Mas, ó, de novo, vou lá, enrolo, né? Que essa é a melhor parte de enrolar. Vamos lá. Aí eu vou espremer de novo. Olha aí, ó. Eu fico muito feliz. É uma terapia isso aqui, né, professora? Ó. Ai, com certeza. Tá os estudantes estressado? em casa também vão gostar muito de fazer, hein? Tem o pessoal que usa adesivo assim, tá estressado, vai pescar. Tá estressado, vai fazer um planeta. Ó, aí depois do manto, a crosta, ó, vai cobrir o manto. Tá bom? Essa crosta é onde vai estar o solo. Olha só que legal. Quando falamos do solo ali, se referindo à terra. Isso, mesmo, essa é a parte mais rochosa. Então, o manto, ele vai ser uma parte que vai estar cheia de magma. Então, vai ser mais líquido. E é interessante saber disso. Vulcão, pro? Oi? Feito as magmas do vulcão? Isso, exatamente, a magma do vulcão. Então, por que sai magma do vulcão? Né? Porque fica fazendo pressão lá embaixo, com a temperatura. Tá igual uma panela de pressão mesmo. Aí se acha uma válvula para escapar, na panela de pressão não tem uma válvulinha que fica escapando lá? Não, o vulcão é como se fosse a válvula do planeta. A gente pega um pedacinho assim, e aí a gente finge que a gente sabe fazer o mapa. Deixa eu baixar aqui. Ó, a gente finge que sabe fazer um mapa, aí dá uma apertadinha aqui, e aí a gente cola lá, ó. Aí, ó. Que lindo que ficou. Legal. Tá vendo? Aí dá pra aí eu posso procurar, né? Eu tenho o globo aqui, eu vou vendo, é mais ou menos assim. Aí eu dou uma esticadinha aqui. Tá bom? Aí, de novo, aqui do outro lado. Bom, esse aqui vai ser o continente americano, tá? Então nós esse estamos aqui vai ser bem ali no Brasil, né? Então, nós estamos aqui, mais ou menos. Aí, ó, e aqui do outro lado a gente tem, então, o continente africano, europeu, tal, outro. Tá vendo aí como é simples? A gente fez um globinho e depois é esperar secar e cortar. Agora, olha só que interessante. Lembra que eu falei que a gente tem uma camada que ela é mais rochosa, que já a gente vai falar do solo, que foi a segunda pergunta, lembra? Aí, ó, eu tenho uma camada mais rochosa e eu tenho uma camada que ela é mais líquida, que ela é o magma, né? Esse magma, ele esfria, ele desce, ele esquenta, ele sobe. É igual a água. Se você olhar a água na panela fervendo, nunca vá lá sozinho, né? Sempre acompanhando um adulto e tal. Aí você vai ver que a água também faz isso. A gente chama isso de convecção. Quando esquenta, sobe, quando esfria, desce. O magma, quando faz isso, ele acaba empurrando os continentes. Tá? Então aqui, ó, o continente aqui, por exemplo, africano e americano, ele está se afastando aqui. Tá? E lá do outro lado está se juntando. Aí está cheio de cordilheira lá, né? Tem a Cordilheira dos Andes, tem os Montes Apalaches lá para cima do hemisfério norte e tal. E isso acontece porque se de um lado você está afastando, do outro você está juntando. Ó, minhas cordilheiras aqui, que bonitinhas que ficaram. Tá bom? Então é mais ou menos assim que acontece. Mas eu tenho uma animaçãozinha aí para mostrar para você, eu acho. Então, se eu não estou perdido aqui. Aqui, ó, mostrando, né? Aí, ó, que bonitinho. Tem, tá, o que a gente acabou de falar. Então você tem o núcleo, o manto e a crosta. Tá bom? Vou passar mais um aí, hein?
O núcleo é o que está Aí, ó, bem no centro. isso aí é o que o pessoal chama de teoria de tectônica de placas. Então você tem umas plaquinhas tectônicas e os países ficam em cima dessas placas. E elas estão se movimentando. Isso que justifica, às vezes, acontecer terremoto, né? Às vezes os vulcões entrarem em erupção, etc. Então, por causa dessas camadas da Terra, tem aquela lá embaixo, né, que é o manto, que fica ali se movimentando. Tá bom? Olha só que legal essa animaçãozinha aí, né? Muito bom. Se formam as rochas. Tá? A rocha, na verdade, a primeira rocha, ela é formada dentro ali do magma do vulcão. Por isso que ela vai se chamar de rocha magmática, né? Ou pirogênica, porque piro quer dizer fogo. Então, formada a partir do fogo. Tá bom? E aí, quando essa rocha magmática começa a sofrer pancada, que tipo de pancada? Chuva, sol. Vocês sabiam que tudo na natureza que esquenta se expande. E quando esfria, se contrai. Tudo exceto a água, né? A água é sempre uma coisa diferente. Mas aí o que acontece? A rocha, só pelo fato dela se expandir quando está calor e de ela se contrair quando está frio, ela começa a se soltar. Né? Aí vem chuva, vem vento, que a gente chama de intempéries. Tudo isso vai formar o solo. Aí cai uma sementinha lá, aí essa sementinha começa a brotar raiz. E aí o solo vai... Olha só. Olha só. Então a gente vai ter primeiro aí uma camada cheia de rochas, né? Essas, oba, chegou, tá chegando uma folhinha aqui pra gente ver. Aí, ó, você tem a camada cheia de rochas, depois você tem o solo que começou ali a se desmanchar por conta das intempéries, né? O que é isso? Sol, chuva, calor, frio, blá blá blá. E aí quando cai o ser vivo ali, que é a plantinha, ele vai abrindo espaço e vai melhorando esse solo. Tem uma partezinha ali que tem um O em cima do A, é onde fica a matéria orgânica. É tudo dos seres vivos, vai ficando ali naquela parte. As raízes são adaptações. Então, dependendo do solo, a gente tem que entender que a gente pode ter um solo muito arenoso, e aí isso vai trazer dificuldade para algumas plantas e facilidade para outras. A gente pode ter um solo muito argiloso, que é muito fechado, né, igual a professora estava falando, aí dependendo da raiz também não consegue penetrar. Né? E a gente tem que lembrar que não é só a raiz que tem que penetrar água, né? Porque sem água não tem vida. Né? Toda a vida que a gente conhece na face da Terra depende da água. Tanto é que a primeira coisa que se procura quando se vai para o espaço é a água, para ver se tem vida. Né? Porque a vida da forma que a gente conhece precisa da água. Pode até ser que exista, né, de vida aí no universo que não precise de água. Mas a vida como a gente conhece, se existe vida em outro lugar. Mas a vida como a gente conhece, a única vida que a gente conhece hoje, toda ela depende de água. Então tá aqui, ó, as camadas do solo, a professora estava mostrando ali maravilhosamente, ó. Então eu tenho ali o solo com matéria orgânica, tá bom? E aí eu tenho a rocha em decomposição, lembra que é aquela parte que começou a sofrer as intempéries, e lá embaixo eu tenho a rocha que a gente chama de matriz. Foi a partir dela que o solo começou a surgir. Quando, né, você vê, falando do Havaí, por exemplo, você vai ver que lá tem muitos vulcões ativos. A gente fala que lá o planeta Terra ainda está crescendo, se desenvolvendo. Então a lava do vulcão vai lá, se derrama, forma um novo chão, vamos colocar assim, e aí começam as intempéries ali e a vida começa a surgir em algum momento. Tá? Não surge do nada, vem alguma sementinha que caiu de algum lugar, etc. Aqui no Brasil a gente tem Fernando de Noronha, que é a ilha vulcânica também. Só para não esquecer, hein? A forma geóide do planeta Terra. Lembra então? Falar, é esférica, está errado? Não, não está errado. Didaticamente está certo, mas lembrando que a forma, o correto mesmo é forma geóide, tá? As camadas do planeta Terra. A gente viu 3.